eu vou falar nesse episódio sobre o espírito de pobreza. É isso aí, eu vou falar sobre o espírito de pobreza, que é algo que te impede de viver a abundância, a provisão, tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Tem tantas pessoas que têm vontade, têm um desejo, carregam até sonhos de fazer algo incrível para o Senhor, mas se encontram no lugar onde os recursos não estão lá, aonde talvez as limitações são maiores do que as oportunidades, e elas se questionam tantas vezes: Deus, como é que o Senhor me dá uma palavra, mas parece que eu não consigo deslanchar? Bom, eu, trabalhando ao longo de tantos anos com jovens e pessoas que carregam sonhos e ideais, tenho visto que muitos deles carregam um espírito de pobreza. E quando eu falo sobre espírito de pobreza, eu não estou falando de um demônio que você tem que expulsar, nem nada disso, não é isso. Eu estou falando de uma mentalidade, eu estou falando sobre um ar, eu estou falando aqui sobre uma atmosfera que te impacta. E você, sem perceber, por carregar certas crenças e certas mentalidades, você acaba gerando uma cultura ao teu redor que precisa ser destruída com a verdade da palavra. Então, quando eu falo sobre espírito de pobreza, eu estou falando sobre uma mentalidade que está enraizada numa ideia de vítima. Porque a vítima, ela foca muito mais naquilo que ela ainda não tem. Como é que eu vou saber se eu sou vítima ou não, se eu tenho uma mentalidade de vítima ou não? É aquela pessoa que tem uma mentalidade sempre focada naquilo que Deus ainda não fez e não consegue enxergar aquilo que Deus já fez. A mentalidade de vítima, ela é muito forte quando você começa a acreditar que você tem uma inabilidade de ser abençoado. Quem disse que você não pode ser abençoado? A vítima acredita: eu sou inapto a ser abençoado. Isso é um sinal grave de mentalidade de vítima. Um outro sinal da mentalidade de vítima é a mentalidade que enxerga nas pessoas ao redor a fonte da provisão. Ela está sempre olhando ao redor pensando: alguém vai abrir uma porta que eu preciso, alguém vai me dar a mão que vai me puxar para o próximo patamar. Isso aí é tudo sinais, são todos sinais de mentalidades de vítima. A mentalidade de vítima também, ela fica presa pensando e ruminando nos acontecimentos do passado de sua própria vida, que ela exalta como: isso me pôs em desvantagem. E obviamente a vida, ela é difícil, a vida nem sempre vai como nós gostaríamos, e eu sei que você talvez passou por um bom bocado de sofrimento, assim como eu também, e o que eu não quero aqui é entrar na competição de ver quem é que sofreu mais, porque isso aí não vai resolver a questão. Mas a vítima é aquela pessoa que sempre foca nos traumas, nas desvantagens e joga naquilo a responsabilidade e talvez a legitimidade do porquê ela está numa posição de escassez. Agora, eu tô aqui para te dizer algo que eu espero que vai encher você de esperança. Deus quer te tirar de uma mentalidade de escassez. Deus quer te pôr numa mentalidade de abundância. Mas, Theo, como é que você sabe isso de uma maneira tão convincente? Bom, é só nós usarmos um pouco a lógica e o raciocínio que você enxerga ao ler a palavra. Porque quando você começa a entender que Jesus quer que você venha cumprir a grande comissão, e isso está no coração dele, de você ir e fazer discípulo de todas as pessoas, e você ir e frutificar e fazer discípulo de todas as nações, em todas as esferas da sociedade, em gerações. Para pensar, como é que você vai cumprir a grande comissão com a escassez de energia, com uma escassez de saúde, com uma escassez de sabedoria, com uma escassez de finanças, com a escassez de favor, de proteção, de amor, de dons espirituais e etc, e etc, e etc. Portanto, para você cumprir a grande comissão, você vai ter que ter abundância.
Você vai precisar experimentar a provisão de Deus na tua vida. Lá em Salmos 23, o rei Davi, você conhece esse salmo, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele entende que é da natureza de Deus trazer suprimento. É da natureza de Deus prover para você todos os recursos que você precisa para cumprir a vontade dele na tua vida. Ele é um bom pastor. Ele não quer ver suas ovelhas, eu e você, em falta. E por isso que ele traz uma diferenciação tão clara lá em João 10. Jesus diz: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, eu vim para te trazer vida e vida em abundância. Para pensar nisso. Você precisa receber tudo aquilo que Jesus já pagou por você na cruz. E quando você recebe aquilo, você faz jus ao sofrimento de Cristo na cruz. Não apenas vida, mas vida em abundância. Então, para você receber tudo aquilo que Deus tem para você, vamos parar para pensar algo bem interessante. Antes de ser abençoado, nós precisamos matar os pensamentos e as crenças que querem manter as bênçãos longe de nós. Então vamos hoje entrar um pouquinho em alguns sinais do espírito de pobreza. O que é que nos mantém longe da provisão de Deus e o que é que impede a bênção do Senhor e a provisão e a abundância dele de nos alcançar? Hoje eu quero discutir a mentalidade de pobreza, que é uma praga em muitos dos filhos e filhas de Deus, e eu creio que Deus quer erradicar isso. Então lá em 2 Reis 4, você tem a história de uma viúva que está devendo dinheiro. Então obviamente ela não está experimentando provisão. Obviamente ela não tem abundância. E essa viúva está com dívida. E ela agora perdeu o marido e tem 2 meninos, 2 filhos. As pessoas que estão atrás do dinheiro deles estão falando: olha, se você não nos pagar, então pelo menos nos dá os teus filhos como escravos. E aí os credores falam: vamos ficar quites. Então o profeta Elias aparece para essa viúva e ela pergunta: o que é que você tem? E olha só o que ela diz lá em 2 Reis 4. Ela diz: nada a não ser um pouco de azeite. Sabe, dos propósitos, uma das razões do ministério profético é justamente nos tirar de uma mentalidade de pobreza para nos pôr numa mentalidade de abundância. Olha a resposta dessa viúva. Ela diz: nada a não ser um pouco de azeite. Então, Elias, o profeta, ele usa o seu dom, o dom profético, para fazer. Você pensa que tem nada, mas o fato que você já acabou de me dizer que você tem um pouco de azeite, me mostra que tem algo aqui que pode ser o início de um romper de Deus na tua vida. Então Deus quer nos abençoar assim como ele abençoou aquela viúva. E você sabe essa história porque aquela viúva, ela começa então a fazer de algo que ela considerava nada, se tornar então o meio da salvação dos seus filhos e provisão de sua casa e a sua saída de dívida. Então, para nós sobrepujarmos, para nós ultrapassarmos o espírito de pobreza, nós precisamos identificar o espírito que manifesta dentro de nós, muitas vezes sem perceber, através de mentalidades e crenças que estão impedindo da provisão de chegar a nós ou da bênção do Senhor chegar a nós. Então, o primeiro sinal hoje que eu quero falar sobre os sinais do espírito de pobreza, o primeiro é o sentimento que você não é digno de ser abençoado. O primeiro sinal de um espírito de pobreza é o sentimento de que você não merece receber uma bênção do Senhor. E deixa eu começar dizendo algo bem importante. Você só é capaz de receber aquilo que você crê que merece. Deixa eu repetir. Você só consegue receber aquilo que você entendeu. Cristo pagou para eu ter isso. Assim é com a salvação,
com a vida eterna, e assim será com a abundância, a vida em abundância. Então, quando você é abençoado com favor, quando você é abençoado com finanças, quando você é abençoado com posse, com propriedades, com heranças, muitas vezes a gente tem a tendência de nos autossabotarmos para um nível lá para baixo, reduzirmos para aquilo que nós cremos. Eu creio que eu não mereço esse favor, essa bênção, essas finanças, essa provisão, essa herança, essa porta aberta, essa oportunidade. E talvez no teu inconsciente você comece a se sabotar. Tem uma autossabotagem que te põe ao nível da tua crença, daquilo que você crê que você merece. Porém, olha só, a boa notícia é que nós somos merecedores daquilo que Cristo pagou por nós na cruz. O que é que Cristo pagou por você? João 10:10. Já mencionei uma vez, 2 vezes, menciono pela 3ª vez. Você merece vida e vida em abundância. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele fez por nós. Então nós temos valor e nós somos dignos por conta daquilo que Ele fez. Então o primeiro sinal de pobreza é esse sentimento que eu não mereço ser abençoado. E o Espírito Santo quer arrancar isso da nossa mentalidade. Ele quer erradicar isso das nossas vidas. Agora vamos então para o segundo sinal do espírito de pobreza em nossas vidas. Esse segundo sinal é o medo de sucesso e de abundância. O medo de ser bem-sucedido, temer ter abundância. Esse é um sinal que possivelmente você esteja debaixo de um espírito de pobreza. E isso pode ser fruto de uma teologia muito doentia, uma teologia errada, que pensa que Deus não quer nos abençoar. Sabe aquela teologia que talvez você escutava lá atrás, ou você já escutou? Vamos manter os servos de Deus, os pastores, os líderes da igreja bem pobres para que eles continuem sempre humildes. Ou quando você diz sim ao chamado ministerial, ou você já disse sim para servir a Deus, ou infelizmente muitas pessoas deixam de dizer sim para o ministério por conta dessa mentalidade. Porque elas pensam, eu não quero ser pobre pro resto da minha vida. E para servir a Deus, é importante que você viva uma vida muito modesta, muito simples, com quase o suficiente para sobreviver, porque isso te põe na dependência de Deus, isso te mantém humilde. Isso aí é um ensino muito errôneo. Então, não tem como você ser uma pessoa abençoada com esse medo, porque o medo vai começar a afastar as bênçãos de Deus na tua vida. E esse medo no teu inconsciente se torna algo presente no teu coração, na tua mentalidade, como se fosse a garantia que você servirá ao Senhor fielmente. Por quê? Porque no fundo você pensa, se eu me tornar bem-sucedido, eu paro de servir a Deus. Se eu tiver abundância, eu paro de depender de Deus. Mais uma vez, como é que Deus espera que você vá para o mundo inteiro para pregar o evangelho? Como é que Deus espera que você faça discípulo de nações em esferas diferentes, em multigerações, sem a provisão para cumprir a missão? Então, viver em falta, viver na escassez, vai te impedir de cumprir aquilo que Deus está te chamando a fazer. Então, esse medo é o segundo sinal de um espírito de pobreza. Agora, o terceiro sinal de um espírito de pobreza é a passividade. A gente vê isso na parábola dos talentos, lá em Mateus 25. E na parábola dos talentos, 3 servos recebem cada um uma porção de talentos. 2 deles multiplicaram. Você lembra dessa história? Eles voltaram para o seu mestre com mais talentos do que eles tinham recebido anteriormente. Mas um, por conta de medo e de passividade, enterrou o seu talento. Por quê? Passividade é uma ênfase exacerbada e errônea na soberania de Deus. Você fica tão passivo porque você enfatiza de uma maneira errada, distorcida, a soberania de Deus. E também é uma subênfase na nossa responsabilidade de mordomia.
A raiz da passividade é isso. Deus vai cuidar de tudo e eu não preciso fazer nada. Isso é um dos sinais do espírito de pobreza.